Bezat Hashem Yitbarach, damos continuação ao estudo. A gente escolheu, dessa vez, nessa parashá, falar sobre o tema dos korbanot. Tá? Eu vou traduzir para o português uma vez só, porque não é um nome muito bonito, chamo de traduzir isso de sacrifícios. Né? Mas eu não repito mais essa palavra. A gente vai agora falar só de korbanot, é o nome. E, Bezat Hashem, a gente vai estudar a opinião do Rambam, do Maimônides, sobre o tema dos sacrifícios. Perdão, caí. Korbanot. E por quê? Porque nessa parashá, no capítulo 28, começa a Torá nos ensinar também o Korban Atamid, o Korban diário, o Korban de Shabbat, o Korban de Rosh Chodesh, o Korban das festas. Então está toda ele, a gente vai começar, o tema vai ser do capítulo 28, tá? Estamos em Parashat Pinchas, Bamidbar 28, do Aleph, tá? A gente vai começar a falar sobre ele, sobre esse tema. Então a gente vai estudar a opinião do Rambam sobre o tema dos Korbanot. Então, primeiro de tudo, o Rambam, no Sefer Moreh Nevuchim, então ele descreve como nos tempos passados a questão da idolatria era tão forte, onde todos os sacerdotes de idolatria, então eles diziam e prometiam e asseguravam e diziam que tudo dependia, quer dizer, a abundância, a fertilidade do campo, a caída das chuvas, tudo era em função da devoção que a pessoa teria a um determinado ídolo, a um determinado culto. Eles tinham as casas de culto, tá, os santuários deles, e tudo era prometido assim. E os padres, os sacerdotes de idolatria, então eles davam sermões nas reuniões do público, do povo, nos santuários, e começavam a falar, tudo depende, você quer chuva, então precisa fazer esse serviço. Quer fertilidade no solo? No solo, precisa fazer esse serviço. E tinha também, não somente essa farsa do sacerdócio, mas tinha também aquela turma que vinha contar a história. Sim, eu servi o ídolo e tudo isso, e olha, o meu campo que nunca dava, ou dava não sei o que, olha, ganhei mais 20% de produção, e começou aquilo a conquistar qualquer similaridade, tá? É apenas coincidência, tá? Então começou a ficar uma norma de que você quer ter sucesso. Naquela época não tinha, ainda está Casas da Banha? Não. Ainda está ou não? Ainda está? Então, não tinha essa coisa de mercado. Todo mundo precisava da plantação, dos grãos da terra, das frutas, das verduras. Então tudo dependia da chuva, dependia da terra. Se você quer ter sucesso, quer ser uma pessoa tá, moderna, que entende das coisas, tá, você precisa fazer esse serviço aos ídolos, aos deuses lá nos santuários da idolatria, para poder ter algum sucesso. Diz o Rambam, nós estamos no Moreh Nevuchim, no 3:30. Ratzah Hashem Yitbarach lerov rachamav, e quis o Deus verdadeiro, bendito seja seu nome, lerov rachamav, com sua enorme misericórdia, limchot ze ataut midateinu leasir ha'amal megufotenu, quis nos ajudar a remover essa estupidez da nossa cabeça. E no momento que Hashem deu a Torá no Monte Sinai ao povo judeu, então várias e várias vezes vai estar mencionado na Torá, diz o Rambam, que se você for fazer idolatria, o que vai acontecer? Justamente você não vai ter chuva, você vai ter fome. E se você não fizer idolatria e servir ao Deus verdadeiro, você vai ter abundância. Tá? As palavras do Rambam, quando a pessoa fizer a idolatria, está escrito na Torá, então aí a chuva será interrompida.
e todo tipo de maldição vai ocorrer. A terra vai ficar desolada e o solo vai se perder e vai haver doenças nos corpos e as vidas vão ser encurtadas. E a partir do momento que a pessoa se voltar e corrigir e servir o divino verdadeiro, quer dizer, então você vai ser assegurado, vai estar prometido para você a caída das chuvas, a fertilidade da terra, bons momentos, saúde do corpo e longa vida. O inverso do que os sacerdotes da idolatria estavam prometendo à população. Então Hashem fez justamente uma forma inversa para que as pessoas deixem a farsa da idolatria. Que Ikar HaTorah, atenção às palavras do Rambam, final do capítulo. Que Ikar HaTorah, o principal da Torá, le'ahasir adat ahu velimchot zechro. O principal da Torá, palavras do Rambam, é remover adat ahu, remover da cabeça das pessoas o equívoco da crença em idolatrias, velimchot zechro, apagar a memória desse tipo de mentalidade, tá? E ajustar, canalizar e ajudar as pessoas a viverem uma vida verdadeira em contato com o Criador verdadeiro único. Tá bem? Quero só trazer um exemplo para o que o Rambam está falando. O que o Rambam está dizendo? Que várias vezes na Torá está escrito que se você vai fazer idolatria, você vai sair perdendo e não vai ter o quê? Especificamente está escrito, você não vai ter chuva. Isso a gente diz no Kriyat Shema. Quando a gente fala o Kriyat Shema, na segunda porção do Kriyat Shema está escrito: e se vocês fizerem caso, vão escutar as minhas mitzvot, que eu te ordenei a amar o teu Deus, tá? Deus de Israel. Aí está escrito na continuação imediata, o primeiro prêmio, qual é? Não é dólares ou diamantes, senão, eu vou dar para vocês chuva na tua terra, e os bons grãos vão crescer. Você vai ter abundância, tranquilidade e tudo. Segue a Parashá, não é o Rambam falando, a Torá Kedoshá está falando, o Rambam também Kadosh, mas a Torá Kedoshá está falando, agora tenham cuidado, porque se vocês caírem nessa e deixar os seus corações, as suas mentes se desviarem para equivocação, e vão servir deuses falsos, mentalidades falsas, religiões falsas, e vocês vão se prostrar, vão se dedicar, vão crer em coisas infundadas. O que acontece? Poderia várias coisas aparecer, talvez incêndio, está entendendo? O que poderia ser? Qualquer tipo de coisa. O que está escrito na Torá? Hashem vai se enfurecer contigo e vai parar os céus e não haverá chuva, e a terra não dará o seu produto. Estão acompanhando como é que as palavras do Rambam, a raiz das palavras do Rambam é a própria Torá. Quer dizer, o Rambam não está inventando algo, ele está nos ajudando a entender por que a Torá frisa tantas vezes que o cumprimento das mitzvot vai te dar abundância, e vai te dar paz, e o solo vai dar fertilidade. E ao contrário, se fizer idolatria, não vai ter chuva, não vai ter abundância, o produto não vai crescer tão bem. Por que essa combinação? Tá? Que o serviço divino depende, a chuva depende do serviço divino, e a idolatria vai trazer a falta de chuva. De onde saiu isso? Estão acompanhando? O Rambam vem nos explicar, porque essa era a mentalidade naqueles tempos. Todo mundo, a norma geral, tá? Todo mundo que se considerava uma pessoa normal, sim, eu sou normal, eu entendo da vida, todo mundo sabia que tudo dependia da idolatria. Quer ser uma pessoa bem, quer fazer dinheiro? Todo mundo entende, por exemplo, hoje em dia. Quer fazer dinheiro? Então mete a cara. Vai fazer curso, isso, tudo, investimento, porque vai ficar agora, não vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Para eles era o absurdo total. Para ter bendição, precisava fazer idolatria. Mas era uma equivocação. Então a Torá vem agora nos dizer, recalcar várias e várias vezes. Eu só estou trazendo um dos exemplos mais famosos. É o que todos os Yudim dizem, o Kriyat Shema, 2 vezes ao dia. A gente está lembrando disso.
que a principal função direta para ter chuvas e abundância é exatamente o serviço divino bem feito. Tá? Esse é o primeira porçãozinha do Rambam que é pertinente sobre esse tema. A gente vai pegar agora uma outra porção no Rambam, agora é no capítulo 32 do mesmo Moreh Nevuchim, sim, a tradução desse livro em português, o Guia dos Perplexos, né? Quem? O anterior foi o anterior foi a sessão 3, capítulo 30, agora a gente vai para o capítulo 32. Não estamos lendo tudo, estamos pegando só extraindo algumas porçõezinhas, tá? A gente já vai chegar para achar, se Deus quiser. Palavras do Rambam. Ve'aya minhag mefursam ba'olam kulo. E o costume disseminado e famoso ba'olam kulo. O que é ba'olam kulo? Em todo mundo conhecido, todo mundo cria em quê? Sim, regilim bo. Quer dizer, esse era a moda total do serviço. A conduta normal das pessoas era exatamente esse tema da idolatria para conseguir as chuvas. E aí o Rambam aqui, no capítulo 32, ele começa já a especificar um pouquinho mais. O que eles faziam? Le'akriv minei balei chaim beichalot. Como é que era o serviço o serviço, vamos dizer assim, espiritual equivocado nos santuários da idolatria? Como é que era essa história? Le'akriv minei balei chaim beichalot. A pessoa tinha que trazer algum tipo de animal para oferecer ele nos santuários. E naqueles santuários tinham imagens, e havia que se prostrar às imagens, e acender e queimar lekater lefneim. Eu não sei se aqui o Sr. Rambam está se referindo a incenso, ou o Sr. Rambam está se referindo aqui a queimar o próprio animal. והעובדים הפרושים היו אז האנשים הנתונים לעבודת ההיכלות ההם העשויים לשמש ולירח ולכוכבים כמו שביארנו. E tinham pessoas que estavam afastadas, vamos dizer assim, do dia a dia, do cotidiano da sociedade, e eles se dedicavam ao espiritual, entre aspas. Quem eram? Eram os sacerdotes. Tá bem? Vem aqui o Rambam e ele traz um hidush, uma grande novidade. É importante a gente conhecer a opinião do Rambam. Ele diz o seguinte: portanto, já que essa era a norma de serviço ao divino, embora era equivocada, mas essa era a norma, ter santuário, ter os sacerdotes, trazer animais, culto, chegar ao santuário de vez em quando, era a norma das pessoas. Então, diz o Rambam, Logazra Chochmato vetarbulato. Sim, quando Hashem deu a Torá, Hashem não decretou que não houvesse de todo o conceito de um santuário, o conceito dos sacerdotes, o conceito de oferecer animais e o conceito de serviço do santuário, como nós estamos habituados a conhecer o Beit HaMikdash. Por quê? Se Hashem, quando tivesse dado a Torá, atenção que a gente está falando, é um hidush muito grande, é uma novidade muito grande aqui do Rambam, atenção que ele está falando. Tá? Você vai ler isso aqui algumas vezes e ainda não vai acreditar. E depois ele vai falar, eu sei que você não vai acreditar. O Rambam fala, Vani odeia, shenafshecha tivrach mizer. O Rambam fala, eu sei que a tua mente vai fugir do que eu estou te dizendo. O Rambam está falando, Be'achreach, forçosamente, Betchilat HaMachshavah ve'ichabed alecha. Quando você começar a escutar isso, e vai ficar muito difícil para você aceitar o que eu estou falando. Esse é o que o Rambam vai falar depois dessa parte que a gente vai tentar falar. É o que o Rambam está dizendo. Ele diz o seguinte, por que Hashem, quando deu a Torá, manteve as leis dos korbanot, que a gente está trazendo agora os korbanot, como a paraxá da semana, que tem os korbanot, korban diário, korban de Shabbat, korban de Rosh Chodesh, do mês novo, etc. Por quê? Porque se Hashem tivesse dito, olha, tudo isso é infundado, essa história de santuário, essa história de sacerdotes, essa história de trazer animais, essa história de casa de culto, tudo isso é zero, porque era zero, na verdade era zero, era tudo mentira, a idolatria. Tá?
Então, diz o Rambam, se Hashem, quando tivesse dado a Torá, tivesse abolido completamente o serviço, com casa de culto, tudo isso, as pessoas teriam demasiada dificuldade de receber um serviço divino, sem o que eles estavam habituados e conheciam no mundo todo. Estão entendendo? Ouviram isso alguma vez? Pegou. Chocante. É o que o Rambam está falando. Diz o Rambam, se a Torá tivesse nos dado, por exemplo, o serviço divino, o que é? Cuida Shabbat, cuida Tefilin, cuida Tarat HaMishpachá, cuida Brachot, cuida o que você quiser, mas sem Beit HaMikdash e sem serviço divino de casa de culto, diz o Rambam, Ve'ayadom כאילו יבוא נביא בזמננו זה, שיקרא לעבודת השם ויאמר, השם ציווה אתכם שלא תתפללו אליו. O Rambam compara, nos anos do Rambam, o Rambam viveu há uns 1000 anos atrás, tá, na Espanha. Ele diz o seguinte, se você quisesse algo mais próximo de você para entender por que a Torá manteve o tema do santuário e do Beit HaMikdash, é como se fosse, diz o Rambam, que na nossa geração, diz o Rambam, há 1000 anos atrás, chegasse um profeta kasher, tá? Não um falso, um farsário, né? Um profeta kasher e ele falasse para vocês em nome do divino. Profeta kasher em nome do divino. Gente, vocês querem servir o divino? Então saibam, Hashem não quer rezas. Hashem não quer jejuns. Hashem não quer que vocês peçam salvação em momentos de dificuldade. Mas todo o serviço divino que Hashem quer de vocês é única e exclusivamente no pensamento. O que vocês acham disso? Estão entendendo o que o Rambam está falando? O Rambam está falando que isso seria a reação do povo judeu se tivesse recebido a Torá e na Torá não houvesse nenhum serviço de santuário. Seria como na nossa geração chegar, diz o Rambam, na nossa geração dele, eu acho que também na nossa geração dá para entender. Olha, você quer ser uma pessoa devota de Hashem? Então o teu serviço divino se resume a pensamentos. Você não vai rezar para Hashem. Hashem sabe se você precisa ou não. Você pensa apenas. Você não precisa agora se reunir para fazer minyan no Beit HaKnesset. Você não vai rezar para Hashem em momentos de dificuldade. Você não vai fazer jejuns, tá? Tudo que você quiser, a tua relação com o divino é você e o Todo-Poderoso, uma relação sincera, você no teu pensamento. O que vocês acham? Ia para frente ou não ia para frente? Não ia para frente, não pode ser. A gente quer o serviço divino, mas a gente quer serviço divino, isso não é nada. Isso não é nada. Está entendendo essa sensação que a gente tem, essa reação agora? Isso não é nada, diz o Rambam, por essa razão, você pegou bem, por essa razão, diz o Rambam, Hashem, dando a Torá, manteve o quê? O serviço dos korbanot, e ele vai começar a dizer agora. Portanto, Hashem nos comandou a construir um santuário e, eventualmente, o Beit HaMikdash, Shibane Bekarov, Vasur Mikdash, e a construir também um altar no nome de Hashem, para o nome de Hashem. E também que hajam korbanot no Beit HaMikdash, e que se prostrem a Hashem, e que também queimem a Hashem, os animais. E proibiu, com uma veemência muito forte, não oferecer korbanot em outro lugar e para outras entidades falsas. E apartou sacerdotes, que são os Kohanim, para o Beit HaMikdash. E disse, Verianuli, e eles vão me servir. E especificou que todo o povo desse a Paranassá, o sustento dos Kohanim, por intermédio de Trumot Ma'asrot, assim como Leavdil, guardando as diferenças, era o sustento dos farsários, que eram os sacerdotes de idolatria. Para que, agora que o Rambam diz um adendo mais que nos ajuda muito. Por quê? Porque sem isso você não vai receber a Torá. Você vai ter uma dificuldade tremenda de servir o divino sem uma casa de culto. E Hashem fez como se fosse, entre aspas, uma adaptação, uma coisa similar
kasher, uma versão kasher divina do que era a norma e a moda mundial, tá? Para quê? Para duas coisas. Que você tenha uma conexão mais forte com o serviço divino e nesse próprio serviço divino você vai encontrar nas formas como as questões técnicas do serviço divino tinham que ser feitas no santuário, era tudo para ir em contra das formas como eles serviam os deuses deles nos santuários deles. Tá bem? A gente já vai explicar isso melhor. Vamos trazer um exemplo melhor. Mas eu só repito aqui para recapitular. Diz o Rambam, muito importante. Se Hashem não tivesse abolido completamente as casas de culto, a questão do santuário, tá? Então, seria uma dificuldade tremenda, insuportável para o povo receber a Torá. Eles iam sentir que não estão servindo a Hashem. Então ele manteve. Até aqui ficou? É uma novidade. Diz o Rambam agora, a segunda novidade é a mesma coisa, mas esse serviço que eu estou permitindo e estou exigindo de vocês, vai ser um serviço que, se você vai fazer ele direito, ele vai te ajudar a você servir o divino e, ao mesmo tempo, ir em contra das práticas e das crenças da idolatria. E isso a gente vai precisar trazer um exemplo. Até aqui tudo bem? Alguém aqui está aceitando isso com facilidade? Então não está entendendo. Então não está entendendo o Rambam. Repito as palavras do Rambam. Olha, é difícil de acreditar o que o Rambam... Mas ele está escrevendo essas palavras, não estou inventando. Vani odeia, diz o Rambam. Eu sei. Eu sei que você vai fugir do que eu estou te falando. A forças, você vai fugir. Não vai tolerar o que eu estou te falando. Na primeira vez que você escutar. E vai estar muito pesado para você. E depois ele fala, o Rambam, que... Sim. Tá bem. Isso aqui é o mesmo avodar, o mesmo serviço, né? Parece uma coisa, tipo, animais e sangue, isso e senso, parece uma coisa meio de... como um costume dele. Parece algo similar, mas agora eu vou trazer para vocês, agora vem uma ilustração. Estamos só no Rambam, tá? Estudando o Sefer Moreh Nevuchim do Rambam. Agora a gente vai para o capítulo 45. E aqui o Rambam traz uma que também é outra, dessas assim, impressionante. Diz o Rambam. É sabido que os servos da idolatria, eles construíam santuários e colocavam imagens e estátuas no lugar alto, no lugar mais alto. Estamos? O Lezé Bahar Avram Avinu Alav Shalom Hara Moriah Beioto Agavoa Shebearim. E, portanto, diz o Rambam, que Avram Avinu, ele escolheu o Monte Moriah por ser o monte mais alto, para ele usar aquele local, Avram Avinu. Na época de Avram Avinu não existia santuário, não existia Beit HaMikdash, antes de tudo. Mas ele tinha escolhido, diz o Rambam, o local do Avram Avinu, o local do Hara Moriah. Vocês conhecem o Hara Moriah? Onde é o Hara Moriah? Monte Moriah. Quem conhece o Kotel HaMaravi? O Kotel HaMaravi é um das laterais do Monte Moriah. Aquele local, Avram Avinu tinha escolhido para o local onde ele ia disseminar a crença no divino. E diz o Rambam, Veiched Amarav, Shekodesh HaKodashim Bemarav. Avram Avinu, ele determinou que o Ocidente, tá? Seria o que? O Oeste? O Oeste, lá vai ser o local mais santo do Monte Moriah. O local mais santo vai ser o sentido oeste, do Ocidente. Do Ocidente. Por quê? Por que Avram Avinu ele se dirigia e ele determinou que a parte oeste seria a parte mais kadosh? Por quê? A razão disso para mim, diz o Rambam, porque a norma mundial, universal era
as baolam avodat Hashemesh vesheu Eloká. Todo mundo creia em quem? No sol. O sol majestoso, o sol calor, o sol vitamina, o sol luz. É o sol. Todo mundo estava se fazendo culto ao sol, e o sol era um Deus. E diz o Rambam, Ein safek shebnei Adam ayu kulam ponim lamizrach. Não tem nenhuma dúvida que todo o mundo estava, nos cultos deles, estavam se prostrando para que direção? Do Oriente. Por que o Oriente? Porque o sol, mimizrach hashemesh, não é isso? O sol, ele nasce no Oriente. Então o sol nasce do Oriente, então o Rambam diz que todo o mundo servia o Deus Sol. E como é que, para que lado eles se prostravam? Para o lado do Oriente. Para quê? Para dar as boas-vindas, dar respeito, reverência ao Sol. Diz o Rambam, מפני זה פנה אברהם אבינו למערב בהר המוריה רצונו לומר במקדש עד שישים אחוריו לשמש. Portanto, diz o Rambam que o Avraham Avinu, o que ele fez? Ele determinou que no Monte Moriá, que era o monte mais alto, que mais se destacava, a parte mais santa, mais kadosh, era a parte ocidental. Por quê? Porque quando ele ia servir ao Deus verdadeiro, ele se prostrava para que lado? Para o ocidente, e dava o quê? Ele dava as costas para esse sol, o Deus Sol. Não é que Avraham Avinu tinha nada contra o sol. Avraham Avinu não tinha nada contra o sol. A gente precisa do sol. Mas Avraham Avinu tinha algo muito em contra do sol, a partir do momento que o sol era considerado como o Deus, uma força intrínseca, independente. Isso é uma mentira, uma equivocação. Então, ele servia ao Todo-Poderoso, de que forma? Como é que o Rambam fala que Avraham Avinu servia ao Todo-Poderoso? Se prostrando para Hashem e, ao mesmo tempo, dando as costas para as crenças equivocadas. Está bem aqui? Já tinham ouvido falar isso? Esse é o Rambam. Quer dizer, então, vocês veem aqui um exemplo do que a gente já falado. O serviço divino, ele é feito de uma forma que, ao mesmo tempo, ele serve ao divino e, ao mesmo tempo, ele serve como um antídoto, tá? Contra as equivocações e as falsidades. Até aqui? Muito bem. Muito bem. Bem, se a gente chegou já até aqui, então agora a gente vai pegar a Parashá. Bem, quem quer abrir, vamos começar a Parashá um pouquinho antes do 28. A gente vai começar a estudar no 27, 15. Por favor, abram quem quer abrir. Estamos em Pinchas, Parashat Pinchas, 27, 15. Tá? Está escrito: Vaidaber Moshe el Hashem lemor. Disse Moshe a Hashem, dizendo: por favor, Hashem. Nós estamos em 27, agora 16. Tá? 27 e 16, estamos? Ifkod Hashem Elokei Aruchot Lechol Basar Ish Alaidah. Por favor, Hashem, designe uma pessoa que possa Asher Yetze Lifneim, que vai sair antes deles, Vasher Yavol Lifneim, e que vai chegar antes deles, Vasher Yotziem, Vasher Eviem, que vai tirar eles e vai trazer eles, Velot Adat Hashem Katzon Asher Ein Lahem Roeh. E a congregação de Israel não vai ser como um rebanho que não tem um pastor. De que a gente está falando aqui? De que a gente está falando aqui? Hashem recentemente disse para Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu vai falecer, não vai entrar em Eretz Israel. Tá bem? A gente está situado aqui na Parashá. Hashem falou, Moshe Rabbeinu não vai ajudar nada, você não vai entrar em Eretz Israel. Então Moshe Rabbeinu, que ele era o grande fiel, o grande amante de Israel, o que trouxe a Torá, baixou a Torá. Então o que ele falou? Com a grande responsabilidade de Moshe Rabbeinu, primeira coisa, quando ele foi comunicado que não tem solução, ele não vai entrar em Israel, primeira coisa, o que faz um dirigente responsável? Se eu não posso estar, eu estou morrendo,
Então, imediatamente, Moshe Rabbeinu pede ao Todo-Poderoso, por favor, designe uma pessoa responsável, que seja um líder depois de mim, e que ele vai ser uma pessoa que vai conduzir o Am Israel, o povo judeu, para cá, entrando e saindo, e que não vai ser a congregação de Israel como uma congregação que não tem um pastor. O que vocês acham dessa? Boa, né? Não era o que eu queria dizer, mas é só entre parênteses uma coisa legal. Você vê isso de Moshe Rabbeinu? Ele vai falecer, acabou. Agora a pensão. Hein? Agora me esquece. Né? Muda o telefone, né? Então, né? Está rindo de quê? Está rindo de quê? Tá? Não, ele está lá. Ele está lá e infelizmente eu não posso seguir. A minha vida são vocês. Eu não posso mais. O que eu posso fazer para servir? Então, eu peço a Hashem que designe uma pessoa responsável. Quem foi essa pessoa responsável? Vayomer Hashem el Moshe, kach lecha et Yoshua ben Nun. E quem é esse homem? É o Yoshua, o grande discípulo de Moshe Rabbeinu. Ele vai ser o teu sucessor. Não vou me estender mais com esse tema, porque não é o tema que a gente quer chegar. A Torá apenas fica se estendendo para dizer como foi o ritual, vamos dizer assim, da Smichá. O que é Smichá? Essa passagem de poderes, tá? De um Rav ao Rav sucessor. Também, essa seja uma questão técnica, a gente vai passar. Imediatamente depois, que o quê? Que Moshe Rabbeinu pede a Hashem, por favor, Hashem, designe uma pessoa, um líder, que vai me substituir. Imediatamente depois a Torá vem e começa a te falar, no capítulo 28, vai dar beira Hashem el Moshe lemor, e disse Hashem a Moshe dizendo, Sabet bnei Israel, por favor, comande aos filhos de Israel e diga a eles que preparem o Korban, tá? O Korban diário. Etc. Tá? Um cordeiro pela manhã, outro cordeiro pela tarde, e começa a Torá a se estender com os korbanot. O que eram os korbanot diários no Beit HaMikdash, no santuário? O que eram os korbanot depois? No versículo 9, Tet, começa a falar dos korbanot de quê? De Shabbat. O Veyom HaShabbat, Shnei Kvasim, 2 Kvasim. E depois que terminou no versículo Yud Aleph, 11, o Veroshei Chodshechem, e nos inícios de mês de vocês vão fazer assim, assim, assim. E como se não bastasse ainda, tá? Começa a falar agora todos os korbanot das festas, de Pesach, de Shavuot, de Sukkot. Estamos? Pergunta o Midrash pergunta, olha só que coisa bonita. O Midrash pergunta, Lama Neemar, a gente está no Sifri, tá? Sifri, quem quer anotar? Sifri, aqui nesse pasuk, que começa a falar dos korbanot, tá? Estamos no Midrash Sifri, também está trazido no Yalkut Shimoni, aqui no local. Ele diz o seguinte, o Midrash pergunta, Lama Neemar, o que é Lama Neemar? Por que foi dito? O que foi dito? Então os comentaristas explicam, sabe o que o Midrash está perguntando? O que o Midrash está perguntando? O que tem que ver a morte de Moshe Rabbeinu com o pedido de que haja um sucessor depois dele? Com a nomeação de Yoshua, imediatamente os korbanot. Imediatamente as parashot de korbanot. Já passamos pelos temas dos korbanot há muito tempo. Onde a gente estuda o korbanot? No Sefer Vaikra, no Levíticos. Há muito tempo a gente já deixou isso. Por que a Torá não escreveu os korbanot lá e está trazendo os korbanot aqui depois da morte de Moshe Rabbeinu? Escutem só que coisa bonita o Midrash fala. O Midrash fala o seguinte. Mashala lemada vardome, a que isso se parece. Lemelech she'aita ishto nifteret min ha'olam, aita mefakdato al banea amra lo, bevakasha memcha, Isaer li bevanai. Era uma mulher casada. Casada com quem? Com nada mais, nada menos que com o rei. Tá? E ela estava deixando esse mundo. É o Midrash. A mulher estava, a esposa do rei, a rainha, estava deixando esse mundo. E ela falou, último pedido ao rei, por favor, cuide dos meus filhos.
Boa mãe. Hein? Boa mãe. Mãe responsável. Mãe responsável. Na vida dela, ela estava cuidando dos filhos. Agora ela vai morrer. Por favor, rei, cuide dos meus filhos. O rei não gostou, não. O rei não gostou. Amar lá, ad sheat mefakdatani al banai, pakdiat banai alai sheloim reduvi. Até que você vem me ordenar, senhora, esposa minha, senhora, rainha, até que você venha me ordenar que eu tenha cuidado com os teus filhos, que eu cuide dos teus filhos. Antes disso, a senhora precisa ordenar e obrigar aos teus filhos que me respeitem e não se rebelem contra mim, o rei. E que não me desprezem e não me tratem mal. Repito. Hein? Repito. Outra vez. O que nós temos? Rei, rainha, hein? Rei, rainha e os filhos. Tá? Então o seguinte diálogo ocorre. A esposa está indo morrer, a rainha está indo morrer. E o que ela fala? Uma mulher responsável, o que ela diz? Meu marido, estimado rei, por favor, atenção, cuide dos nossos filhos. Muito bem, em princípio ótimo. O rei não gostou, e o rei falou, até que a senhora, minha esposa, está me pedindo para eu cuidar dos teus filhos. Antes de tudo, você fale com os teus filhos que eles tenham muito cuidado em respeitar a minha vontade e que não se rebelem, não se comportem mal. Até aqui está bem? O que significa? Que conversa é essa, gente? Que conversa é essa? A conversa é muito simples. A conversa é muito simples. O que o rei está falando para a esposa? O que o rei está falando para a esposa? Qual é a discussão? Quero agregar algo? Sabe o que o rei está dizendo para a esposa? Não estou te entendendo. Vamos falar em bom português? Não estou te entendendo. Não são meus filhos? Eu não amo meus filhos? Eu não quero o bem deles? O que você está precisando me lembrar para que eu cuide e trate bem dos meus filhos? Não são meus filhos? Deixa. Eu quero cuidar bem dos meus filhos. Eu vou, Bezerra Hashem, cuidar bem dos meus filhos. Mas eu só quero uma coisa só que pode minar todo o sucesso da educação dos filhos. É o quê? É o mau comportamento de quem? Dos filhos. Eu amo meus filhos. Pode deixar. Você não precisa esse lembrete, cuide bem dos meus filhos. Eu quero me lembrar dos meus filhos. Eu quero cuidar dos meus filhos. Mas uma coisa pode me deixar, me dar volta na cabeça. É o quê? É quando eu ficar com raiva deles. Tá? Se vão faltar o respeito, vão começar a zombar de mim, falta de respeito e me envergonhar, aí isso pode botar em questão a minha relação com eles. Até aqui tá bem? Tá bem. Vamos lá, gente, agora. Quem ainda está desperto? Quem é o rei? Quem é a rainha? Opa, tá bem? Quem são os filhos? Beleza. Assim disse Hashem a Moshe Rabbeinu. Até que você, Moshe Rabbeinu, está pedindo. Como é que está escrito no Passuco? A gente estudou no Passuco, está escrito. Moshe Rabbeinu pediu, e no 27, 16, por favor, Hashem, Moshe Rabbeinu falando para Hashem, por favor, designe uma pessoa que seja um sucessor, um líder para o povo depois de mim. Quem é que está falando? É a esposa falando para o rei. E o que acontece? O que o rei falou? Qual foi o que o rei falou para a esposa? O que o rei, Kadosh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu? O que o rei falou para a esposa? Vai dar 28, começam os korbanot. Atenção, gente, maravilha. 28. Vai dar ver Hashem el Moshe Lemor. E disse Hashem a Moshe Lemor, significa, disse o rei à esposa, Tzavet bnei Israel ve'amarta aleim et korbani. Comande, você, Moshe Rabbeinu, você, esposa, você, Moshe Rabbeinu, comande ao povo judeu a fazer os serviços dos korbanot. O serviço dos korbanot. Estão entendendo o que o Midrash está falando? O que o Midrash está falando?
Hashem fala para Moshe Rabbeinu, esse é o povo eleito, para eles eu dei a Torá. A minha ideia, meu foco está neles. Eles são os principais. Eu quero bem deles. Eu posso cuidar do sucesso deles. Uma coisa só pode sabotar a nossa relação. O que é? O desrespeito. O desrespeito por parte deles pode minar toda a nossa relação, todo o meu carinho. Tá? Então, o que o rei fala para Moshe Rabbeinu? O que o rei fala para a esposa? O que Hashem fala para Moshe Rabbeinu? Eu vou cuidar deles. Você, tá? Fale para os teus filhos, Moshe Rabbeinu, você fale para o teu povo. Você, esposa, a rainha que está morrendo, fale para os teus filhos que eles se cuidem e não me desrespeitar. E que eles me sirvam a mim, somente a mim. Me deem o respeito e a reverência. Tá? O que é isso? Como é que isso se expressa? Que coisa curiosa. Aí começa a parashá dos korbanot. Vem aqui agora as leis dos korbanot. Estão entendendo o que a Torá está falando com o Midrash? O que o Midrash está falando? Gente, vale ouro essa informação. A Torá está dizendo, é um Midrash, o Sifri e o Yalkut Shimoni. Por que Hashem ordenou aqui o Korban como a expressão de devoção do povo ao Todo-Poderoso? O que isso lembra? Tá? O que isso lembra? Que a maior expressão de devoção é justamente pelo serviço dos Korbanot do Beit HaMikdash. A gente já viu isso em algum lugar? Isso lembra o que o Rambam estava dizendo. O que o Rambam estava dizendo? Que se não vai ter os Korbanot, não vai ter o serviço do santuário, então o povo não vai conseguir, o povo vai se perder. O povo vai deixar a Torá, Chas v'Shalom. Por quê? Como? Sem santuário, sem Koanim, sem Korbanot, sem altar, sem a casta, vamos dizer assim, do sacerdócio, e a gente dá para eles o trono. É isso que a gente conhece, essa é a forma. Então Hashem falou, eu vou dar para vocês esse serviço, e assim eles vão poder manter o serviço divino e a relação deles comigo. Tá bem? Tá bem? Não está escrito aqui que eles vão botar tefilim, ou vão cuidar o Shabbat. Estão acompanhando o que ele está falando? A forma deles manterem a relação forte de devoção, serviço divino, é por intermédio dos Korbanot. Uma coisa notável. Uma coisa notável que está escrito aqui. E agora, chave de ouro agora, Malbim. Tá? Malbim sobre essa paraxá. Chave de ouro. O Malbim agora, maravilha, ele vem dizer, um perush curto, que ele vai fechar, tá? Tudo que a gente falou até agora. Diz o Malbim, Chazal Pirshu, Inyan Smichut, Parashat Tamid, Laniamar Lemala. Os nossos sábios disseram que a razão pela qual Hashem juntou na Torá a porção dos Korbanot com a porção da falecimento de Moshe Rabbeinu e a nomeação de Yoshua, para que ela veio? Sim? Mipnei she'atamid ayaba levatel avodat hashemesh. Atenção. O Korban Atamid, que é o Korban diário, é o primeiro Korban do capítulo 28, o primeiro Korban que está Moshe Rabbeinu falando para o povo judeu para fazer, o primeiro Korban, diz o Malbim, para que ele via o Korban diário? Levatel avodat hashemesh. Cancelar o serviço ao sol, o culto ao sol. Diz o Malbim, os goim, eles serviam e faziam culto ao sol 2 vezes ao dia. Quando o sol estava chegando, davam as boas-vindas, e quando o sol estava se indo, davam uma boa despedida. Avodat haboker hayah ponela mizrach, e o culto pela manhã era voltada para o oriente, onde o sol nasce. E no entardecer, eles se davam volta para o ocidente. Percebe? Já vimos isso em algum lugar? Onde a gente já viu isso? O Rambam já falou isso. Que isso já quem começou com essa ideia? O Rambam começou com essa ideia. Quem começou com essa ideia? A Torá? Não. Quem começou com essa ideia, segundo o Rambam? Avraham, ele começou com essa ideia. Eu sirvo o divino e, ao mesmo tempo, agora eu vou
botar para fora, vou cancelar o serviço ao sol. Por essa razão, diz o Malbim, Hashem comandou diariamente. Agora a gente está falando já na nossa paraxá. Não é simplesmente o santuário ou a função dos korbanot de uma forma geral. Agora o Malbim está falando na nossa paraxá. Por que esse serviço divino 2 vezes ao dia, diário, do korban atamid? Por quê? Porque o local da shchita do korban tamid pelas manhãs é no Keren, como a gente fala, na esquina Tzfonit Maravit, norte, ocidente, tá? Oeste do Mizbeach, Veshel Ben Arbaim, e no entardecer, Al Keren Tzfonit Mizrahit, e no entardecer é o quê? Era na esquina norte, leste do altar. Por que assim? Essa é a Alachá Lemasé, gente. A Alachá Lemasé, não temos hoje o Beit HaMikdash. Quando tiver o Beit HaMikdash é assim. Por que, diz o Malbim? Efer Avodat Hashemesh. O inverso, o justo oposto do serviço do sol. Esse é o que o Malbim está fazendo para achar na nossa semana. Não sei, eu vi isso, eu fiquei encantado. Maravilha. Maravilha. O Korban Tamid, ele vem com as leis do Korban Tamid, não é coincidência. A shkita de um é mais para o ocidente, a shkita do entardecer é mais para o oriente. Para quê? Porque quando o sol está nascendo de lá, a gente está dando as costas para ele. A gente saiu essa ideia. Olha o Ramba, olha o Avram Avinu. E quando é no entardecer, que o sol está se pondo, a gente está fazendo a shkita, olhando para o oriente, dando as costas para o ocidente. Zombando desse culto, dessa farsa do culto ao sol. Maravilha, até o Rama não vamos nos estender mais, tá? Mas a gente já ganhou um grande aprendizado, Então vamos agora, Bezat Hashem, tentar recapitular o que nós estamos estudando. Diz o Rambam, vamos tentar ser o mais sucinto possível. O Rambam fala que a norma de serviço ao divino, tempos passados, nós estamos falando de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, ou mais até, tá? Desde a criação do mundo, tá? Quando o mundo começou a entrar na equivocação, todo mundo servia os cultos à idolatria. Essa era a forma normal. Como é que eles serviam? Eles serviam com casa de culto, com sacerdócio, com animais, com altar. E assim era. Tinha a casta do sacerdócio, o povo dava para eles presentes. Tá? Assim era. Diz o Rambam, quando a Torá foi dada, então Hashem disse, na sua sabedoria divina suprema, eu não posso dar para eles a Torá e requerer deles um serviço divino que não tenha em absoluto casa de santuário e sacerdócio e animais e altar. Não pode ser. Ninguém vai conseguir lidar com esse serviço divino. Tá bem? Por isso Hashem falou, vou dar para vocês o serviço divino do santuário, apenas com uma diferença. Lá vocês vão servir o Deus verdadeiro. Tá? Não ao sol, à lua, panteão, disso e do outro. Tá? E somente lá, e com os sacerdotes Ksherim e Tzadikim, tudo bem. Isso vai ser. Isso é outro ponto que a gente aprendeu. Tá? E outro ponto que a gente aprendeu, que esse mesmo serviço divino kasher, que Hashem manteve, ele, ao mesmo tempo, ele é um serviço ao Todo-Poderoso, verdadeiro, e ele também, com as leis dele, com as especificações das leis dele, o que ele faz também? Ele vai cancelando e negando a mentira do culto dos idólatras. Tá? Como por exemplo, essa história do Korban diário verdadeiro, do diário 2 vezes ao dia. Como é que era? Que ele fazia justamente a shchita pela manhã, fazendo o serviço divino, dando as costas para o culto ao sol, e à tarde ele fazia a shchita do lado ocidental, leste, dando as costas para o culto ao sol. Quer dizer, o mesmo serviço divino que Hashem manteve, ele serve ao divino também com uma intenção de cancelar e negar a mentira do culto à idolatria. Até aqui. Agora, depois a gente tem, na paraxá da nossa semana, o Midrash pergunta
Por que quando Moshe Rabbeinu foi avisado, você vai morrer? Tá? Então Moshe Rabbeinu, como um servo leal do Altíssimo, do Todo-Poderoso, o que ele falou? Olha, Hashem, por favor, o que vai ser agora? Esse povo vai ficar com uma congregação, um rebanho sem pastor? Como é que é isso? Então Hashem fala para ele, olha, toma Yoshua, e imediatamente depois começa a Torá a se estender com o tema dos Korbanot. Aí o Medrash pergunta, o que tem que ver o falecimento de Moshe Rabbeinu, a nomeação de Yoshua, com a Parashá dos Korbanot? O que tem uma coisa com a outra? E o que o Medrash falou? O exemplo lá da rainha e tudo como a gente falou, o que significa? Moshe Rabbeinu, você está preocupado? O que vai ser com o povo depois do teu falecimento? E você está pedindo que eu nomeie um pastor, um líder que te suceda, que te siga, tá? Então Hashem fala para Moshe Rabbeinu, não é esse o principal problema. O principal problema não é esse, alguém que te substitua. O principal problema é que o povo mantenha uma relação boa comigo, com o Todo-Poderoso. E como é que a gente vai assegurar essa questão? Por intermédio do santuário e os korbanot. Essa vai ser a expressão, a canalização de toda a vontade da devoção do povo judeu para servir o divino. Então, também, essa foi a resposta. Você está querendo me ordenar que eu ponha um líder novo? Eu digo para você, Moshe Rabbeinu, fala para o povo judeu para eles servirem a mim no santuário. Isso vai assegurar a nossa boa relação. E por último, a gente vem a essa luz aqui do Malbim, que o Malbim explica nas leis do Korban Tamid, que era 2 vezes, cada um numa esquina, justamente um exemplo prático, técnico. Você vai perguntar, não, a gente está falando aqui muita filosofia, muito conceitual, muita ideologia. O Malbim está trazendo, essas são as leis do Korban Tamid. Você quer fazer a shkita do Korban Tamid? Então você tem que saber onde é que você vai fazer essa shkita. Onde é que você vai fazer a shkita? Pela manhã você vai dar as costas para o sol. E pela tarde você vai dar as costas para o sol. Essa é a forma de fazer. E se não fez, não está bem. Tá? Então você vê que o que a gente está falando é expresso na própria Halachá, Lemacé, Bezat Hashem, que a gente possa sempre ter o mérito de fazer um serviço divino de uma boa forma, tá? Assegurar a nossa devoção, Bezat Hashem, com paz, com alegria, com saúde. Bezat Hashem.